Fala, família Amo Concurseiro, tudo bom com vocês? Então, vamos iniciar agora mais um simulado de direito penal. Nesse simulado você vai encontrar questões objetivas comentadas. Lembrando, na nossa plataforma, que o link está aí abaixo, você vai encontrar nosso PDF comentado com todas as questões, todo o nosso simulado comentado para aproveitar o que tem de melhor na nossa plataforma. Então, deixa aqui essa prévia para vocês. Vamos embora, vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa aula. Então, galera, agora vamos analisar a nossa primeira questão. Essa questão fala sobre os princípios norteadores. O que é que ocorre? Aqui existem algumas observações que precisamos avaliar para chegar na alternativa correta. O enunciado da questão diz assim: quando o delito menos grave é meio necessário ou normal, fase de preparação ou execução de outro delito mais danoso, duas observações: delito menos grave e outro mais danoso. Vamos marcando para depois avaliarmos e ver o que é que a questão quer. Bizu é esse, é marcar aqueles pontos importantes. O agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Pronto. Aqui é o seguinte, pelo que eu entendi existe ali um fato menos grave e existe um fato mais gravoso. Porém, o agente só vai ser responsabilizado pelo último crime, ou seja, pelo mais gravoso. Pegou o bizu, por isso que é bom a gente fazendo essas marcações. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas. Outra questão aqui, que merece sim ser marcada. A fim de que ocorra a absolvição da menos lesiva pela mais nociva. Ou seja, o nexo aí de dependência vai fazer com que a menos nociva seja aí aplicada, ou seja, sobreposta à mais nociva. É basicamente isso. O delito menos nocivo, ou seja, a parte mais branda, ela vai ser absolvida pela parte mais gravosa. É exatamente o que o enunciado aqui quer nos passar. Aí diz assim, a solução deste conflito aparente de normas é pelo princípio da alternativa A de subsidiariedade. Não é. Por quê? Porque a subsidiariedade ela é usada no último momento. Ou seja, é o soldado da reserva. É o último ratio. Por quê? Porque quando nenhum ramo do direito puder intervir, aí vem esse princípio e entra como uma forma de intervenção. Mas ele só é usado no último momento. Já o princípio da especialidade, ele é um princípio onde a norma penal específica ela vai sobrepor a norma penal geral. Bruno, explica com mais clareza? Explico. O infanticídio é um crime aí realizado pela mãe no seu estado pérpero. Então, ela tem uma norma específica que diz que aquele crime é um crime de feminicídio. E a norma geral diz que existe o crime de homicídio, porém não é utilizada nesse caso a norma geral e sim a específica. Então, é um exemplo do princípio da especialidade. Então, até aí tudo bem, né? Diz a ser assim, consunção é exatamente nosso gabarito. Bruno, o que é que esse princípio quer dizer? Ele quer dizer que para uma ação menos danosa ela sobrepor a mais gravosa, existe aí o princípio da consunção. Eu vou dar um exemplo desse princípio. Quando se tem um homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo, o que é que ocorre? Ocorre aí o meio que foi utilizado para ter o crime aí de homicídio e existe a consunção. Seria basicamente tirar aí o crime de porte de arma, esquecer esse crime e penalizar o agente apenas pelo crime de homicídio qualificado. Então, veja bem, teve aí, saiu de campo um fato, uma norma, para entrar a norma mais gravosa, que é a questão do homicídio. Então, observe esses pontos. E a alternatividade é exatamente ter essa questão da alternativa.
Existe sim um meio que o direito penal ele é aplicado, mas você tem que saber quais são as alternativas. Que nem o crime de porte de drogas. O que é que ocorre? Até ocasionar o tráfico, ele conduziu a droga, ele levou até determinado local, então aí existe a alternatividade. Ele vai ser responsabilizado pelo crime de condução de droga ou do crime de tráfico. Então, veja bem, essa é a alternatividade entre as condutas. E a outra atividade está relacionada basicamente à lei excepcional e à lei temporária, que ela tem essa forma ultrativa de relacionar a penalidade lá para frente. Lembrando, nessa lei prevalece a penalidade na época do fato, que a gente vai comentar sobre isso um pouco mais à frente. Espero que para você essa breve explicação tenha ficado clara e vamos agora analisar a próxima questão. Lembrando também que nosso simulado aí, comentado está na descrição do vídeo, de uma forma mais objetiva e expansiva, que eu vou trazer também objetividade em cada questão, mas também eu vou expandir para você aprender de forma mais ampla. Continuando ainda com os princípios norteadores do direito penal, essa questão aqui ela é bem interessante porque ela fala basicamente daquela colocação onde traz os princípios do direito penal e você tem que avaliar. Vamos lá. O enunciado da questão diz assim: segundo a aplicação da lei penal, é correto afirmar que... Aí vamos para as alternativas. Eu vou começar pela D. Tranquilo? Então vem comigo. A D diz assim: a lei posterior que deixa de considerar um fato como típico terá a validade restrita aos casos em que ainda não existe a sentença condenatória transitada em julgado. Galera, isso aqui está erradíssimo. Porque por mais que a lei posterior deixe de considerar crime, ela vai retroagir para beneficiar o réu, mesmo com o trânsito em julgado. Não tem essa questão de restrita aos casos que não existe a sentença condenatória, não. Mesmo existindo, a lei, ela sendo mais benéfica ao réu, essa lei posterior, ela vai retornar, ou seja, mesmo que tenha passado aí o trânsito em julgado, ela vai ser aplicada para beneficiar o réu. Já a C diz assim: princípio da territorialidade consiste na identificação do lugar onde o crime produziu seu resultado. Claro que não. Aqui é o princípio exatamente da atividade. Por que é o princípio da atividade? Porque ele fala basicamente do local onde iniciou o tempo do crime, ou seja, iniciou o momento do crime. Então, falamos aqui do princípio da atividade. Aí diz assim, ou regerar as hipóteses de bem, enfim, esse nome aí bem complicadinho, permitidas no direito penal brasileiro. Ou seja, como observamos, vamos esquecer aqui o resultado e vamos falar aqui sobre o princípio da territorialidade, ou seja, do território, do momento. Então, não é o princípio aí do resultado. Na B diz assim: denomina-se abolitio crimes a situação que a lei nova traz benefício. Opa, até aí tudo bem. De detenção, de redução de pena ao autor do fato criminoso. Nesse caso aqui, não é uma redução de pena, é quando extingue a punibilidade. Então, quando extingue a punibilidade, temos aí o abolitio crime. Se ele não extinguiu, então não é abolitio crime. Então, aí nossa alternativa está errada. Sobrando apenas a alternativa A, onde diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, o princípio aí da anterioridade, sem lei anterior que o defina, sem prévia cominação legal. Então, princípio aí da anterioridade. Nossa terceira questão agora traz alguns conceitos também sobre a aplicabilidade da lei penal. Vamos falar agora sobre a lei excepcional e a lei temporária, que são aqueles princípios da ultratividade, que se encaixa tanto da aplicabilidade
no conceito de aplicabilidade, como também de princípios, que aqui está exposto o princípio da ultratividade. Mas vamos lá ver o que é que a questão está nos passando. Diz assim, ó, com relação à aplicação da lei penal, julga os itens a seguir. Aí vamos agora julgar o primeiro item. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinam, aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso aqui está certíssimo. Já vimos que a primeira colocação está ok, está correta. Vamos agora para a segunda. Diz assim, considerando-se praticado o crime no momento em que verifica o resultado. Claro que não. O crime, ele é praticado no momento da atividade, ou seja, do tempo do crime. Então aqui, ó, é tempo que traz aí a aplicação do momento da atividade. Então, ó, pare para observar isso. Não é no momento do resultado. Se diz aqui, considerado o crime no momento do resultado, agora o contexto ele fosse mais explicado, poderia ser a teoria da ubiquidade, que diz que existe aí o tempo do crime quando junta tanto a parte da atividade como também a parte do resultado do crime. Então é a teoria da ubiquidade, porque junta os dois. Mas a alternativa aqui não nos trouxe isso. Falou que o momento do crime traz a teoria aí do resultado. Não, o momento do crime traz a teoria da atividade. Então esqueça isso. Então aqui, ó, já está errado, viu? Só a primeira que está correta até então. A 3 diz assim, entra em vigor a lei posterior. Beleza. Entra em vigor a lei posterior, que deixa de considerar o fato como criminoso. Até aí, tranquilo. E é uma das causas de extinção de punibilidade. Perfeito, já anota isso aí que é bizu. Ó, a questão do fato deixar de que aquilo seja um ato criminoso, vem aí a extinção da punibilidade do agente. Então, muitas das vezes diz que é da culpabilidade. Não, você está estudando com Elmo Concurseiro, então guarde isso, punibilidade. Ou seja, mais um aí, alternativa certa. Deixa eu colocar essa daqui também de azul, para a gente ver que as duas que tá ok. Beleza? Vamos avaliar agora a última, que diz assim, ó. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Até aqui, deixa eu marcar em azul, aqui, em amarelo aqui, pronto. Até aqui tá tudo certo. Cessando em virtude dela os processos em andamento e permanecendo apenas os efeitos da sentença condenatória definitiva. Isso aqui não existe. Ó, essa parte final não existe. Por que não existe? Porque, como eu falei para vocês, o fato, quando ele é praticado, beleza, é crime. Mas a partir do momento que a lei posterior deixa de considerar como crime, mesmo que tenha sido sentenciado e julgado, aquilo ali não é mais crime. Então aí, ó, está errado, trazendo aí como gabarito apenas a alternativa 1 e 3, que é exatamente aqui, ó, a alternativa A. Já anota esses bizus que isso vai te ajudar na hora de resolver as questões. Mais uma questãozinha sobre princípios e estamos tratando daquilo que sim é corriqueiro em prova. Vem comigo, o enunciado diz assim, ó. O artigo 3 do Código Penal dispõe: a lei excepcional ou a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O referido artigo prevê o fenômeno da... Vamos lá. Já foi falado aqui anteriormente algumas vezes sobre isso. Quando falamos em lei excepcional e lei temporária, lembramos de quê? Do princípio da ultratividade. Por que, Bruno, da ultratividade? Porque independente se o fato ele foi praticado naquele momento e vem uma lei posterior que deixa aquele fato com a lei mais benéfica,
essa lei mais benéfica ela não pode ser aplicada. Ela vai ser aplicada à lei que estava vigente na época do fato, porque existe aí uma ressalva, porque era uma lei excepcional e uma lei temporária. Então existe o princípio da ultratividade. Aquela vigência de lei que estava presente naquele momento, ela vai passar lá para frente por trânsito em julgado e o agente vai responder por aquela pena classificada para o delito que ele cometeu. Até aí tudo beleza? Quando fala sobre aqui, ó, na alternativa A da retroatividade da lei, é quando a lei mais benéfica ela retroage para beneficiar o réu. Isso ocorre quando a lei que foi ali sancionada, ela não tem nada a ver com uma lei excepcional ou lei temporária. Porém, ela pode sofrer essa retroabilidade de voltar para beneficiar o réu. Então, anota aí esse bizu. Alternativa A não é, tipicidade com globante também não é, e abolitio crimes também não é. Abolitio crimes é só quando existe aí a extinção da punibilidade. Então, nosso gabarito aí é a alternativa B. Vamos agora para mais uma questão. A questão 5 diz assim, ó: o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica está melhor definido. Ou seja, ele quer uma alternativa que mais melhor se adequa à literalidade que está aí sob o princípio da retroatividade. Ó, vamos começar pela alternativa A, bem devagarzinho para você entendendo todos os conceitos. A alternativa A diz assim: impõe que a responsabilidade deve ser pessoal, subjetiva e pelo fato afastando-se a influência das qualidades pessoais na formação da conduta. Não, isso aqui não tem nada a ver sobre o princípio da retroatividade. Por quê? Porque o princípio da retroatividade ele vai trazer aí à tona, certo? Benefício de uma lei que ela vai ser para beneficiar o réu de forma direta. Então vamos aí para a alternativa B. A B diz assim, ó: a lei anterior ao delito é aplicável ao fato, afastando a possibilidade de aplicação da lei penal posterior, que de qualquer forma modifique as características do tipo penal. A lei anterior é delito aplicável, afastando a possibilidade de aplicação da lei penal posterior, que de qualquer forma modifique as características. Não, ela não vai aí afastar essa possibilidade de aplicação de uma lei posterior. Por quê? Porque a lei penal, ela pode retroagir se for de forma aí benéfica. Então não tem o que se falar quando fala aqui de afastar essa possibilidade. Isso deixa nossa alternativa errada. A C diz assim: possibilita afastar a ilicitude do fato e tolerar as condutas socialmente aceitas, tal como solicitação de pequenos presentes por servidores públicos. Isso aqui está totalmente fora do contexto da nossa questão do princípio da retroatividade. Quando paramos para observar aqui, ó, a D diz assim: a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se ao fato anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória trânsito em julgado. Então, aqui sim está bem explícito o princípio aí da retroatividade da lei penal. Então, nosso gabarito aí é a alternativa D. Seguindo com o nosso conteúdo, essa questão ela é bem interessante porque ela requer um pouco de entendimento fora da literalidade da lei. Então vamos avaliar, vá anotando com calma, porque vai dar certo. Você está aqui para ser aprovado, então mentalize coisas boas. Ó, o enunciado da questão diz assim: no que tange a aplicação da lei penal, o Código Penal. Vamos agora às alternativas. Considera como tempo do crime o instante em que se produziu o resultado. Não, aqui já está errado. Tempo do crime é a teoria aqui, ó, da atividade, ou seja, já deixa a nossa alternativa errada. A B diz assim: considera-se como lugar do crime o local onde ocorreu a conduta, desconsiderando, ou seja, ó, já está deixando a questão aí, a observação bem importante, ó, o espaço em que
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Não desconsidera. O local do crime, ele vem aí junto da teoria da ubiquidade, que é basicamente a junção do tempo e do local que o crime é aí praticado. Então não desconsidera o espaço não. Então já deixa aí uma ressalva quanto a essa alternativa. A C diz assim: considera que tanto no espaço quanto no tempo o crime ocorreu no momento e no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Aqui também existe uma pequena observação. Vê comigo. Considera-se que tanto no espaço quanto no tempo, quando de espaço é basicamente o local, quanto no tempo, o crime ocorreu no momento no momento e no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Galera, quando se fala aqui, tanto no espaço quanto no tempo, não é aceito nessa colocação que a alternativa está dizendo. Por quê? Porque fala no momento. Se tivesse tirado esse momento aqui e tivesse colocado só lugar, estaria certo. Por quê? Porque, considera-se tanto no espaço quanto no tempo. Então, é a junção dos dois princípios. Então, tá aí explícito o princípio da ubiquidade, que fala do lugar do crime, não do momento. Beleza? Então, aí é o que deixa a nossa alternativa errada. A D diz assim, que é a nossa alternativa correta. Considera como tempo do crime o momento, tá vendo aí, como eu falei anteriormente? Tempo do crime, a teoria da atividade, ou seja, o momento, ou a omissão perpetrada, ou seja, aplicada, em que o resultado venha a ocorrer em outra ocasião. Beleza, então tudo aqui do tempo fala do momento da ação e fala também do momento da omissão. Então, aí está bem explícito a teoria do tempo. Bruno, o que é que você entende com essa questão? É uma questão, ao meu ver, difícil, requer um pouco mais de interpretação da gente, mas você está com um concurseiro e vamos juntos rumo à sua aprovação. Vamos falar agora sobre uma questão que fala sobre os elementos do crime, que aqui no enunciado já diz: considera-se crime consumado quando, ou seja, ele quer os elementos que existem aí dentro do crime consumado. Então vamos começar aí avaliando nossa alternativa D até chegar na A. Vamos iniciar essa de trás para frente. Diz assim, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Galera, isso aqui está explícito o princípio aí da forma tentada, não é do crime consumado, mas do crime tentado. Beleza? Já anota aí esse bizu. A C diz assim: o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Aqui está explícito o princípio aí, os elementos do crime culposo, que é quando ele é praticado por imprudência, negligência e imperícia. Então, já anota aí isso, que também é bem importante. A B diz: quando quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso aqui é basicamente o conceito do crime doloso, é onde o agente ele assume o risco de produzir o resultado e vai fundo na ação. Então aí estão os elementos do crime doloso. Já a alternativa A, ela diz assim, se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, crime consumado é quando o objeto material do crime ele foi alcançado. Isso diz na lei que reúne aí todos os elementos de sua definição legal. Então, a alternativa A aí como nosso gabarito. Vamos detonar mais uma questão. Agora veja bem, questão aí sobre o conceito analítico do crime. Então vamos analisar o enunciado da questão. Ele nos diz assim: de acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos típicos. Vamos analisar
cada uma das alternativas e ver o que é que se encaixa nesse conceito. A alternativa A diz assim, ó, imputabilidade. Tá errado. Por que tá errado? Porque a imputabilidade é um elemento da culpabilidade, então não se encaixa nesse contexto. A B diz assim, exercício regular de um direito. Isso aqui é um excludente de ilicitude, então também não se encaixa nesse conceito. E a C diz potencial consciência da ilicitude, outro elemento da culpabilidade. Então já vá anotando aí esses bizus. Então também não se encaixa. A D diz exigibilidade de conduta diversa, também não se encaixa. A única que se encaixa aí é exatamente a alternativa E, a conduta. A conduta ela é sim um dos elementos do crime. A exigibilidade de conduta diversa é um elemento de culpabilidade. Outro assunto bem corriqueiro em prova é legítima defesa e estado de necessidade. O enunciado da questão diz assim: Daniel saiu para passear com seu cachorro da raça Rottweiler e no caminho encontrou Carlos, desafeto. Tomado por um sentimento de ódio, dá o comando ao cachorro para que ataque Carlos. Isso aqui é bem interessante, essa parte de dar o comando, e eu vou explicar o porquê. Ele, no entanto, estava armado e diante de tal agressão atira no animal, matando-o. Beleza, até aí bem explicado. Continuando a leitura, diz assim: diante da situação hipotética narrada, você, como advogado de Carlos, alegaria a seguinte tese defensiva, ou seja, todo esse contexto, o que é que se representa? A alternativa A diz estado de necessidade, não. O estado de necessidade, quando se fala em ataque de cão, é quando esse ataque ele não é provocado. E aqui observamos que existe aí, a voz de comando ao cachorro. Então essa voz de comando para que ataque, ela tira essa questão do estado de necessidade. Já a alternativa B diz exercício regular do direito. O exercício regular do direito também não se encaixa, é um excludente aí de ilicitude. Mesma coisa aí está na alternativa C, onde diz estrito cumprimento do dever legal. Não, também não se encaixa. Estrito cumprimento do dever legal está atrelado aí a agente de segurança pública. E a D diz coação física irresistível, também não é. Só restando a alternativa E, onde diz que é legítima defesa. Beleza, é legítima defesa. Qual é o bizu que eu queria trazer aqui para vocês? Quando você tá ali passeando com alguém, né? Porque pode ser legítima defesa sua como de alguém. E existe ali uma coação, ou seja, um incentivo de alguém para o cão atacar, você vai agir em legítima defesa para se defender. Quando não existe essa incitação ao ataque, aí vem a questão da estado de necessidade. Por quê? Porque o estado de necessidade ele vem amparado exatamente em cima disso. É a necessidade de ali se sobressair de um perigo. Então, observe bem esse bizu que isso cai muito em prova. Agora observamos os conceitos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Por que tu trouxe? Porque eu já vi cair muito em prova e aqui eu trago aquilo que você vai encontrar lá. Então, sem estresse, sem se afobar, vamos direto ao ponto. Diz assim, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Beleza, até aí uma teoria bem objetiva e direta. Aí diz assim, esta afirmação faz referência a... Isso aqui, galera, está na literalidade da lei, viu? Você vai encontrar lá de forma bem explícita. Aí vamos analisar a alternativa. Crime culposo? Não. O crime culposo é quando ocorre por imprudência, negligência ou imperícia, então não é. Arrependimento posterior
também não é. O arrependimento posterior é quando já se passa todos os atos e ele vem se arrepender depois. Então, é uma observação aí, não é arrependimento posterior. Tentativa também não é tentativa, porque aí não diz se são fatos acabados, inacabados, totalmente. Então, assim, não leve como uma tentativa. Vamos pular agora para E. A E diz assim: exclusão de ilicitude? Não, exclusão de ilicitude é aquela questão do Bruce Lee, né? O pessoal fica dizendo Bruce Lee, que é a legítima defesa, não se encaixa nesse conceito. Restando aí apenas a alternativa D, onde traz a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Isso aqui, ó, está no texto da lei exatamente dessa forma. Então, questãozinha aí tranquila. E assim finalizamos nossa prévia. Se você quiser ter acesso a todo esse simulado comentado, acesse a nossa plataforma. Lá tem PDF comentado, legislação comentada, como também resolução de questões. Tudo isso em vídeo para facilitar ainda mais todo o seu estudo, toda a sua fixação de conteúdo. Então, vem fazer parte da família Homo Concurseiro, porque nosso objetivo aqui é te levar junto à sua aprovação. Então, acesse esse link aí na descrição do vídeo e vem fazer parte da nossa família. E até a próxima!